Bom dia, meus irmãos. Gostaria de chamar a atenção aqui para alguns avisos e uns acontecimentos da vida da igreja antes de nós entrarmos no nosso tempo de culto propriamente dito. Ontem terminou mais um acampamento dos adolescentes em Água de Madeiros. Por ter uma campista a participar, digo que foi muito bom. Ontem tivemos um longo período da manhã só a ouvir tudo o que aconteceu lá nos acampamentos. E é muito bom ver os nossos jovens envolvidos, no trabalho, e houve jovens que tiveram lá várias semanas a trabalhar. Então nós louvamos a Deus por todo esse tempo que é bom, agora que vai findando o tempo de férias, de saber que foi um tempo bem passado. Nós, como pais, nós achamos sempre que é um bom investimento nós incentivarmos os nossos filhos. Se os seus filhos não participaram esse ano, fica já a dica que para o próximo haverá mais, e é muito bom ver a atividade e todo o envolvimento das igrejas. Esse é um motivo de gratidão nosso como família de Deus e como igreja. Ontem também aconteceu um encontro do grupo familiar, que apesar de nós estarmos num período de férias, fez um piquenique, o grupo da Amadora se reuniu e foi um momento também muito abençoado, muito bom, momento de comunhão, momento de alegria, de partilha, e isso é que é a vida da igreja, não só aqui no domingo, mas também nos outros dias, e foi um momento de bênção. Eu chamo a atenção de maneira especial para os irmãos sobre a organização dos cultos. Os irmãos sabem que é preciso uma organização para que tudo aconteça, e a pré-inscrição faz parte dessa organização. Então, o que eu vos peço é, façam a pré-inscrição. Se não sabem ainda, pode pedir ajuda à recepção, pode ligar a Rebeca para aprender a fazê-lo, porque é fácil, é muito simples de fazer, e o irmão estará a contribuir para a organização do culto, porque existe uma equipe ali da recepção, e para nós contribuirmos com o trabalho deles também, ajuda muito no acomodar as pessoas, em ter a percepção de quantos é que nós podemos acomodar. Tendo em conta que agora acaba o período de férias, vamos ter mais pessoas. Então, para facilitar-nos o trabalho, peço-vos que façam sempre a pré-inscrição. Dito isso, vamos acalmar o nosso coração em momento de oração, enquanto ouvimos o nosso prelúdio musical.
Que a graça e a paz do nosso bom Deus continue com os irmãos. Dou as boas-vindas também para aqueles que nos acompanham online. E gratidão e alegria é uma das razões a qual nós nos dirigimos para vir para aqui, não é? É um reconhecimento de um Deus que se identificou conosco e a qual se fez presente em nós, e nós estamos aqui em gratidão, em resposta, com alegria para prestar culto e louvor a esse Deus. O irmão não vem para aqui para aplacar uma ira divina ou para satisfazer algum desejo divino, mas o irmão vem com alegria, reconhecendo que esse Deus se identificou não só para se fazer igual conosco, mas para nos reaproximarmos dele. E como servos de Deus, como filhos de Deus, hoje nós podemos chamá-lo de Pai e estar aqui com alegria para louvá-lo, para dar aquilo que ele merece receber, o nosso louvor, o nosso coração, a nossa vida, dando honra e glórias ao seu nome. Nós vamos começar a fazê-lo com uma leitura que será projetada e eu convido para ficar de pé, para fazermos juntos, com alegria, lembrando do serviço cristão. E diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Essa é a nossa alegria, irmão. Com esse espírito, com essa predisposição, nós queremos aqui prestar o nosso culto ao nosso Deus. Certamente que nós viemos aqui para receber, ouvir a mensagem, mas nada ao seu lado pode atrapalhar a sua adoração individual, aquilo que você traz do seu coração e aquilo que você quer entregar ao Senhor. E como família, como comunidade, todos juntos iremos fazê-lo cantando, pois nós temos um propósito. E o nosso propósito não é mostrar-nos a nós mesmos, mas sim brilhar a luz a qual nós pertencemos. E essa luz é Jesus. Então iremos cantar Brilha em Mim. Escolhido
muita graça nós podemos brilhar o brilho que nós não temos, mas que Cristo nos concede e nós podemos brilhar. Por um lado, nós temos essa alegria, por outro lado, temos a responsabilidade, não é? E o profeta Jeremias, certa feita, tendo Deus querendo falar uma lição, ensinar uma lição para o povo de Israel, disse para ele, olha, vai até a casa do oleiro, desce lá e veja. E lá ele vê um oleiro a trabalhar o barro, a moldar o barro, e quando estava com uma forma que ele não queria, ele moldava de novo. Então, ensinou, falou, não posso eu moldar o meu povo, não posso eu fazer aquilo que a mim cabe. E essa é uma verdade que nós também temos na nossa vida, irmãos. Ele é aquele que nos molda quando é preciso, é aquele que amassa quando é preciso e que para que nós tenhamos a forma que Ele quer. E nós iremos cantar esse cântico que traz essa ilustração também do vaso novo. Cantemos ao Senhor. Pai soberano, nós queremos entregar o nosso louvor, a nossa adoração, a alegria e gratidão que vai no nosso coração, Pai, em pertencer-te a Ti. Obrigado, Pai, pelo privilégio de nos tornarmos Teus filhos e nós podemos aqui juntos, poder Te chamar de Pai, poder reconhecer-te, Senhor, como Deus soberano e grandioso. E nós, reconhecendo a Tua grandeza, colocamos, Senhor, completamente nas Tuas mãos, como barro, Senhor, como vaso, pois Tu és o oleiro, Senhor. Somente o Senhor sabe aquilo que realmente precisamos, aquilo que realmente necessitamos, Senhor. Por isso, molda-nos, Pai, quebra-nos e faz-nos um vaso novo, Senhor, para que nós possamos realmente brilhar a Tua luz conforme Tu queres, Senhor. Nós Te bendizemos, pois temos recebido muitas bênçãos, Senhor, das Tuas mãos, e nós queremos respondê-la, Pai, em serviço e gratidão. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Antes de se sentar, olhe para a pessoa que está ao seu lado, dê-lhe uma saudação, identifique aqueles que nos visitam também. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo,
igreja ama você. Muito bem. Os irmãos podeis assentar. Não esqueça de identificar e cumprimentar aquele que nos visitam ou aquela pessoa com a qual você não tem relação. No final do culto, aborde-a para saber o nome, de onde ela vem, o que ela faz. Isso é uma maneira de acolhimento e receber. Isso faz parte dos membros da igreja e é um dever nosso. Quando pensamos em trabalho, não pensamos numa pessoa parada, sentada assim, sem fazer nada. Pensamos em atividade, não é? Na nossa vida de serviço e em comunhão com o Senhor é assim. No trabalho do Senhor, nós precisamos pôr a mão ao trabalho. Todas as vezes que venho para a igreja, passo por um caminho em que vejo um prédio que há tempos atrás estava só na foto. Agora passo, aquilo já está assim com vários andares. Eu falo, tão rápido que eles conseguiram erguer aquilo. Trabalho, isso implica trabalho, implica movimento. E nós continuaremos a cantar uma canção com alerta para o crente, mãos ao trabalho. Enquanto isso, nós iremos também adorar ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas, que é uma forma também de gratidão, e é a alegria nós fazemos porque nós reconhecemos que Ele é aquele que supre, é aquele que nos dá aquilo que nós temos. Então, nós o fazemos e peço que aqueles que não fazem parte dessa comunidade não se sintam obrigados em fazê-lo, mas se quiser, tenham a liberdade de participar. Enquanto isso, cantemos Mãos ao Trabalho. Mãos ao trabalho, crentes, com incessante ardor. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Pois quando chega a noite, já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, antes que fuja a luz. Temos agora tempo de servir Jesus. Vamos à santa causa hoje nos dedicar. Pois quando chega a noite, já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, vem já o anoitecer. Firmes enquanto a morte não nos abater. Vamos de mãos à obra, por Cristo trabalhar. Pois quando chega a noite, vamos descansar. Mãos ao trabalho, crente, enquanto é tempo de trabalhar. Nós iremos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas com a nossa irmã Ana Santana, lembrando sempre, em forma de gratidão, aquilo que nos acontece. Temos recebido muitos motivos de oração por enfermidade, mas cabe aqui também lembrar das bênçãos que o Senhor tem concedido, das melhorias dessas pessoas, e nós louvamos a Deus por isso, lembrando sempre dos enfermos. Também dos aniversariantes, que são muitos, não é? Antes tínhamos aqui o privilégio de termos aqui à frente todos os aniversariantes. Agora, nós vamos lembrando, e esse mês foram muitos, e nós louvamos a Deus por todos os irmãos que completam sempre mais um ano de vida. Vamos então orar com a nossa irmã Ana Santana. Pai do céu, muito e muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, para te adorar, para te louvar, para te agradecer o Senhor Jesus, que sofreu e morreu por nós, mas Ele ressuscitou e foi-nos preparar lugar. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos na nossa vida, para que muitas vezes, mesmo sem palavras, quem está à nossa roda te possa ver a Ti na nossa vida. Eu te peço, Senhor, que nos ajudes em cada dia a glorificar sempre o Teu nome,
a fazer a tua vontade, Senhor. E nesta hora eu te quero pedir por todos os aniversariantes, ó Pai do céu, que tu lhe concedas sempre saúde, mas acima de tudo, Senhor, que a sua fé seja retomada, que cada dia nós possamos amar-te mais e mais, porque tu nos amaste primeiro. Dá-lhes saúde e paz. Te quero pedir também, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, por cada um, tu sabes, Senhor, que tu possas abençoar e ajudar segundo as suas necessidades e o teu querer. Te quero pedir pelos enfermos, agradecer-te por aqueles que nós vimos a cada dia a melhorar. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, Senhor. Te quero agradecer pelos acampamentos, por todos aqueles que ali foram, ó Pai do céu, mas muito especialmente por aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Ó Pai, que tu os enchas do teu Santo Espírito e que eles possam caminhar, porque como eu costumo dizer, quem tem Deus tem tudo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor mais uma vez. E agora, Pai, te quero agradecer por estas ofertas. Ó Pai do céu, que tu abençoes a cada um, ó Pai, e que elas sejam distribuídas segundo a tua vontade. Fica connosco, perdoa as nossas faltas, ajuda-nos a ser luz para o mundo. Eu te peço e te agradeço todas as bênçãos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Eu nunca me canso de dizer o privilégio e a alegria que é poder partilhar a palavra do Senhor, que é mesmo fruto da graça e da misericórdia de Deus conosco, porque nós queremos fazer com reverência e com seriedade. Porque a Bíblia, ela é extraordinária, não é? Nela contém todas as fontes de ensino, a demonstração e a revelação sublime e profunda desse Deus Altíssimo que se revelou a nós, na pessoa de Jesus Cristo, que esteve presente aqui entre os homens. Paulo faz a seguinte afirmação a respeito de Jesus na sua carta aos Filipenses, dizendo o seguinte: a qual a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é uma da descrição que ele utiliza. E Jesus, em seu ministério público, ele esteve presente entre os necessitados, ele viveu a sua vida no meio dos necessitados, ensinando, trazendo vida aos mortos, curando os enfermos, trazendo esperança aos oprimidos e salvação para o pecador. É claro que na descrição bíblica nós não temos todos os registros, todos os relatos, não é, dos pormenores da vida de Jesus. Por exemplo, da sua infância, nós não sabemos alguns pormenores. Mas em todos os episódios que existiu também não estão registrados. Há encontros que Jesus teve, que a qual nós não sabemos. Mas graças a Deus pelo que nós temos, por aquilo que ficou registrado pelos seus discípulos, porque é aquilo que nós entendemos que o Senhor Deus quis e entendeu que tivesse registrado para que nós saibamos. Então, esses relatos que nós temos aqui, eles são preciosos, porque no fundo acabam por ser experiências de vida e lembrança daqueles a qual tiveram com Jesus. Nós temos aqui o relato daqueles que andaram com Jesus ou obtiveram em primeira mão daqueles que viram os feitos de Jesus. É aquilo que eles viveram e experimentaram enquanto o Salvador pisou neste mundo. É interessantíssimo. E tendo em conta que os escritos que nós temos acerca de Jesus não foram escritos propriamente dito enquanto Jesus andava e falava, e foi escrito cerca de mais ou menos 20 anos depois da morte e ressurreição, a qual foi registrado aquilo que nós temos, é interessante perceber como isso ficou gravado na mente daqueles que viveram esses momentos, como a lembrança ficou fixada na mente desses que viram as maravilhas e as coisas faladas por esse Salvador. Nós sabemos que houve situações no ministério de Jesus em que foi difícil chegar até ele, devido às multidões que o cercavam. Nós sabemos que houve pessoa
pessoas que precisaram ultrapassar multidões, alguns tiveram que ir até no telhado, não é? Tiveram que subir em árvore ou até mesmo de longe tiveram que acompanhar aquilo que ele ensinara. Mas uma coisa é certa, os encontros com Jesus foram sempre marcantes. Os encontros com Jesus foram sempre transformadores. Sempre que lhe fizeram perguntas, ele respondeu de forma fantástica. Não era uma resposta superficial, mas sim uma resposta sempre profunda. O mestre dos mestres, exceto quando ele foi julgado pelos judeus ou na frente de Pilatos, que por sua decisão quis ficar em silêncio ou não dar uma resposta tão grande. Mas Jesus foi um homem de relacionamento, Jesus foi um homem de proximidade. E hoje eu quero compartilhar aqui com os irmãos um desses relatos fantásticos, um texto já conhecido, um pedido particular dos seus discípulos íntimos e um pedido pensado, mas não discernido com mente e olhos espirituais. E eu convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 35 ao 45. E nós temos 4 evangelhos, sendo que 3 são sinóticos. Nós temos aqui, conta-nos, relatos com alguma semelhança. São parecidos, mas, porém, cada um tem as suas características próprias. E eu escolhi essa narrativa de Marcos, a qual apresenta Jesus como o servo, enquanto o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o rei, e o Evangelho de Lucas apresenta como o homem-Deus. João apresenta como Deus o homem. É interessante. E Marcos vai nos narrar essa história da seguinte forma. Marcos 10, versículo 35 ao 45. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E eles lhe perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles lhe perguntaram. Eles responderam: Concede-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Mas Jesus lhes disse: Bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas, ou sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo. Isso é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos excedem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Pai, nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que ficou registrado. Que o teu Espírito Santo possa ensinar e trabalhar nos nossos corações, sempre, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. É aquilo que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse episódio, como todos os estudos que nós fazemos quando olhamos para a Bíblia, nós devemos olhar para o seu contexto maior. E antes de nós olharmos, deixa-me aqui recordar os elementos que estão envolvidos nesse episódio. Nós temos aqui Jesus, não é? O mestre Galileu. Temos Tiago e João, os irmãos, são filhos de Zebedeu e Salomé, pescadores e discípulos íntimos de Jesus. Esses faziam parte daquele ciclo a qual nós conhecemos, não é? Dos irmãos também Pedro e André, a qual nós lembramos muito pela musiquinha infantil, né? Do Pedro, Tiago e João, a gente sempre sabe que existia aquele ciclo mais chegado. E Tiago e João estão aqui envolvidos, e também os 10 discípulos. Interessante notar, olhando de forma geral, que Jesus nunca enganara os seus discípulos enquanto esteve com eles. Ele nunca prometeu o que não faria
Ele nunca mostrou alguma coisa que não era. Pelo contrário, ele sempre foi realista, verdadeiro e sincero, o mais possível. E aqui nós estamos numa fase já mais final do ministério de Jesus, a qual ele já havia anunciado aos seus discípulos aquilo que aconteceria. Ele sabia que o seu propósito e finalidade era salvar o pecador e que isso implicaria passar pela vergonha da cruz, ter o sofrimento atroz. Então, ele precisava preparar os seus discípulos e ele assim o fez. Era necessário dizer para eles, e Jesus não escondeu, não deixou para o último momento. Então, nós temos 3 predições que Jesus vai dizendo o que deveria acontecer. E reparem que até a ressurreição, os discípulos estavam equivocados a respeito do seu mestre, no seu tipo de governo e a sua maneira de viver. E vamos recordar aqui, um pouco antes, Jesus, quando ele vai perguntar aos seus discípulos, olha, o povo diz que eu sou assim, e vocês? Que dizem quem eu sou? E ele vai perguntar isso aos seus discípulos, não é? O que eles achavam a seu respeito, e Pedro vai responder de forma fantástica, tu és o Cristo, a palavra equivalente também para Messias, não é? Ele era o Salvador, ele era o Mestre, aquele que esperava para a salvação. Bem, nota 10 para os seus alunos, nota 10 para os discípulos. Só que a seguir, Jesus começa a falar também daquilo que precisaria do seu martírio e do que iria acontecer, e o próprio Pedro que faz essa declaração, de certa forma nós sabemos que ele foi um representante, o mais ativo assim dos seus discípulos, vai chamar de forma equivocada, ele chama Jesus assim paulado, não com essas palavras, mas vai dizer, Jesus, que isso? Pega mal, passou a campanha dizer isso, não é? Não precisa passar por isso. Não, nós estamos aqui, nós iremos apoiá-lo, nós estaremos contigo. E a repreensão de Jesus é dura. E ele vai dizer que é um pensamento puramente humano, não vinha da parte de Deus, pois Jesus sabia qual era o seu propósito, e enquanto Jesus estava a falar coisas do alto, coisas espirituais, os seus discípulos estavam cá embaixo. Estavam com pensamentos de poder, governo humano, e Jesus sempre quis ensinar, e Jesus vai dizer como eles deveriam negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida que eles tinham idealizado na cabeça deles, tudo que estava construído em seu interior para poder ganhar uma vida nova. Uma vida diferente aqui na terra e também uma vida eterna no céu. E aqui podemos pensar que muitas das vezes somos como Pedro e somos como os discípulos, quando vivemos com pensamentos terrenos, a pensar que estamos a olhar para o alto, a pensar nas coisas do alto e achar que estamos a defender a causa do reino, quando no fundo estamos a pensar em nós mesmos ou coisas terrenas. Errado. E em relação, esse episódio está registrado no capítulo 8 de Marcos, vou tentar só dar o contexto geral, e no capítulo 9, Jesus irá falar novamente sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E novamente, qual é a preocupação dos discípulos? Qual deles era o maior? Que frustrante, irmãos, que frustrante viver ao lado do Salvador com pensamentos equivocados a seu respeito. Jesus não se cansa de ensinar e ele vai mostrar, falar, olha, o maior entre vós é aquele que serve, aquele que se dispõe de si mesmo para o bem do próximo. Repare que Jesus está a dar não só o ensino, ele não só está a dar a direção e falar o que deve fazer, mas ele está a dar o próprio exemplo com a sua vida. De forma sublime, o Salvador mostrou como precisava ser feito, não é? Não só prescreveu. Então Jesus quer incutir, ele queria inculcar esse pensamento nos discípulos, que só muito mais à frente nós iremos ver que eles perceberam, não é? E graças a Deus que nós temos os relatos que nos ajudam a ver isso. Mas sabe que isso é muito frustrante, irmãos? Viver uma vida com a Bíblia na mão, viver dentro de uma igreja e, entretanto, está a viver de forma contrária aos ensinos de Jesus, com alguma interpretação equivocada. Se a nossa vida não houver ajuste, se a nossa vida não estiver completamente ajustada com aquilo que Jesus viveu, alguma coisa está mal.
Ele é o nosso exemplo. Nós precisamos nos assemelhar a Ele, buscando ser igual a Ele, que foi isso que Ele nos ensinou. No ensino do mundo, o ser grande é estar acima dos outros, é exercer poder sobre os outros, é estar numa posição melhor. Mas nos ensinos de Jesus nós vemos o contrário. Ser grande para Jesus é aquele que serve aos outros. Ser grande aos olhos de Cristo é aquele que procura servir. Eu não sei, eu fico a pensar, nós gostamos de ter assim no cartão do banco, nas outras quando temos posições, senhor, doutor, professor, etc. Eu fico a pensar se na altura de Jesus, se houvesse multibanco ou BI, ele queria todas as credenciais ali no BI ou estaria escrito servo. É interessante ver que no ministério terreno de Jesus, ele deu um exemplo de serviço, desde o início ao fim. Nós sabemos que ele é o Salvador, que ele é o Deus encarnado. Mas, enquanto ele esteve aqui, ele mostrou como nós precisaríamos viver. Enquanto a posição de serviço, seja dentro ou seja fora da igreja para nós, estiver reservado para um grupo limitado, que às vezes intitulamos por diáconos, e aqui deixa abrir um parente, que a palavra diáconos aqui, ela é adotada para o serviço de liderança que é exercido dentro da igreja, mas também tem aqui a conotação da palavra daqueles que serviam à mesa ou que eram auxiliares do rei. E a palavra doulos, que para nós é mais traduzida como escravo, ainda está numa posição mais abaixo dessa de diácono, a qual não tinha direito, a não ser realizar aquilo que o seu senhor gostaria. Mas enquanto essa posição estiver somente reservada para alguns, há equívoco da nossa parte. E nós precisamos pensar. A ideia de serviço, irmãos, não está somente colocada para aquilo que nós podemos fazer, mas sim num propósito, numa forma de vida. Ela não se limita só a um sorriso, a uma saudação, a um bem tratar e uma cortesia, como nós estamos acostumados, ou alguma beneficência qualquer. Sabe que, em termos pessoais, eu sou diácono e houve vezes que foi me pedido para eu fazer algum tipo de serviço, foi me pedido para fazer algo e eu gosto de fazê-lo. Gosto, sinto alegria, sinto prazer. Mas houve vezes que não me apetecia fazer. Era o meu tempo livre ou era o meu tempo de descanso e, na verdade, eu não queria fazer. Não é? E às vezes nós temos esse sentimento, mas aquilo que sempre me vem à mente é: faça como se for para Jesus. Faça como se for para Jesus. Essa é uma nota que fica sempre naquilo que eu preciso fazer. Seja um bom servo. Não se limite àquilo que nós achamos que posso fazer ou não posso. Isso daqui vai ultrapassar o meu limite. Então, Jesus deu-nos exemplo de serviço e ele serviu até o fim. Eu gostaria então que nós pensássemos nessa questão, não só na questão daquilo que nós podemos fazer, mas como propósito de vida que deseja ser um bom servo de Deus. Esse é o seu desejo? Você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Então, olhe para o seu irmão como aquele que é criado à imagem e semelhança de Deus. Trate-o como Jesus o trataria. E às vezes nós começamos na nossa cabeça conjecturar. Nós criamos mecanismos. E essa é a verdade. Ao menos que eu seja muito estranho, isso aconteça na minha cabeça. Mas nós pensamos aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, o que eu cumpro as minhas obrigações, o que eu faço de certo ou o que eu faço de errado. E nós ficamos ali a criar esse mecanismo. Não, mas afinal eu faço muito. Para com isso, meus irmãos. A ideia aqui é você olhar para Jesus, colocar Jesus assim ao lado, aí depois sim, tire as suas conclusões, depois sim pense, porque não sou eu que devo criar os padrões do serviço, não sou eu que tenho a fita de medida da justiça, mas nós precisamos colocar Jesus ao lado e a nossa vida. E aí sim você se pergunta, eu estou servindo como deveria servir? Eu estou a ter uma atitude, um propósito de vida como Jesus teve?
Então, esse é o desafio que é feito para os irmãos. E aqui neste versículo nós lemos mais uma vez Jesus a falar aos seus discípulos sobre a sua morte, o seu sofrimento, o cálice, o juízo de Deus sobre o pecado. E essa é a terceira predição que ele faz. Então, se o irmão acredito que esteja com a Bíblia aberta, vamos olhar aqui para esses versículos. Versículos 35, nós vemos a aproximação de Tiago e João a fazer um pedido. Ele chega e a ideia dá é, concede-nos aquilo a qual nós pedimos. E às vezes a forma de pedir é errada, por vezes o momento em que pedir é errado, e as situações, o que pedir é errado. Eles pediram com o foco errado. Por mais que nós possamos pensar que foi um pedido talvez inocente ou um desejo genuíno, tem um fundo egoísta. Tiago e João provavelmente são primos de Jesus. O relato dado por Mateus conta-nos que a mãe dele estava com ele. E a mãe dele também impulsionou esse pedido. Mas repare que o querer meter uma cunha não é algo novo, é algo antigo. O querer passar à frente utilizando algum tipo de vantagem não vem de agora. Tirar algum proveito dessa parentalidade com Jesus, sendo eles talvez primos de Jesus, estariam a pedir isso, olha, veja lá, coloque-nos ali no melhor lugar. E o Senhor Jesus, versículo 36, vai dizer, o que queres que eu faça? É interessante pensar porque Jesus sabe aquilo que eles querem, conhece o coração deles e sabe que não é a primeira vez que eles demonstram esse sentimento egoísta. Mas em nenhum momento eles pensaram em Jesus e naquilo que ele iria passar, no sofrimento que ele iria enfrentar. E mesmo assim o mestre, de forma doce, dá seguimento ao diálogo, perguntando o que eles queriam que eu fizesse. E então eles fazem o pedido. Olha, o pedido é o seguinte, nós queremos um à direita, outro à esquerda, para a gente estar ali nas melhores posições. Que pedido, não é? É interessante que no relato de Mateus, quando ele vai falar com o jovem rico chega e pergunta para Jesus, como é que eu vou herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer que ele deveria cumprir tudo aquilo que estava prescrito na lei. E ele vai dizer, olha, isso tudo eu cuido para fazer e faço. Então Jesus disse, olha, então vende tudo aquilo que faz e segue-me, não é? Então o jovem vai embora triste porque tinha muita riqueza e a seguir a isso os discípulos ficam espantados e perguntam, epa, se o rico não entra, se aquele não entra, quem entrará então no reino do céu? E Jesus vai dizer, olha, aquele que não é capaz de abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, das suas riquezas, não será digno de ser meu discípulo. Isso está registrado no capítulo 19, no versículo 28. Então, Jesus responde e disse, porque Pedro pergunta, e nós que deixamos tudo, o que teremos como recompensa? A mentalidade deles é sempre assim. E Jesus responde, em verdade digo-vos a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar a 12 tribos de Israel. Eles sabiam que tinham deixado tudo para seguir Jesus e que, de certa forma, eles esperavam uma recompensa, não é? Mas nunca deixaram esse modo de pensar egoísta, não é? Do raciocínio do mérito pessoal, e isso somente depois, com a cruz, com a ressurreição, é que eles vão chegar lá e perceber o que realmente Jesus ensinara. Um lugar privilegiado, nós gostamos de lugares privilegiados. Nós gostamos de escolher os melhores lugares. Nós gostamos dos melhores lugares. Eu não estou a falar aqui no salão de culto, porque eu sou suspeito, porque trabalho ali na recepção, mas a gente gosta de sentar nos melhores sítios, não é? Como se nós recebêssemos, no caso da salvação, quando nós recebemos a salvação, nós recebíamos um bilhete a dizer, salvo, área VIP, sente-se na melhor poltrona e espere a descolagem. Nós deveríamos nos assemelhar mais com os outros agentes do aeroporto, a qual buscam aqueles que estão perdidos a dizer, olha, corram para a porta de embarque porque vocês vão perder o voo. E não como aqueles que estão sentados na classe A, assim, só à espera da descolagem. Os discípulos gostariam de saber quem era o maior e gostariam de ter lugares privilegiados. E a ilustração a qual Jesus vai usar no dia do julgamento das nações, em Mateus capítulo
25, 31 ao 46, em que ele chamará os benditos de meu Pai, em que separará uns à sua direita, outros à sua esquerda, e vão entrar, falar entre, para que possam participar do gozo, da boda dos cordeiros, e vai dizer assim, por quê? Porque quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber, quando eu era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupa e me vestiste. Se isso não é uma vida de serviço, o que é, meus irmãos? Se isso não é uma vida de viver como servo, o que é? Eu, às vezes, quando olho para essa mensagem, a qual tiro muitas lições para a minha vida, eu quero não estar equivocado daquilo que a palavra de Deus diz, porque a minha carne muitas das vezes luta nessas conjecturações, nessa forma de fazer. Ser servo é dispor de si mesmo, entregar-se ao Senhor por completo, dons, talentos, tempo, aquilo que Ele nos dá, uma vida de amor ao próximo. Versículo 38, Jesus responde a eles, vocês não sabem aquilo que estão pedindo. Vocês têm certeza daquilo que estão pedindo? E vai dizer, vocês podem tomar o cálice e o batismo a qual eu recebo. Mais uma vez Jesus vai falar aqui do seu sofrimento e aquilo que deveria passar. Porque o cálice é a provação, a perseguição. Jesus, antes de ser entregue à cruz, quando ele orava sozinho, ele diz, Senhor, passa de mim este cálice, mas faça a sua vontade. O cálice está ligado com essa ira de Deus contra o pecado, com esse sofrimento. E aqui é o que Jesus está dizendo. Nesse sentido, somente Jesus pode tomar esse cálice, passar o sofrimento a fim de trazer o pecador para Deus. E o batismo está ligado com a morte, o novo nascimento e a identificação com Jesus. Versículo 39. Ele vai dizer aqui, os discípulos respondem, podemos sim, Jesus, tomar do cálice, podemos ser batizados com o batismo que recebe? E a resposta de Jesus é correta, sim, vocês podem receber. Sabendo aquilo que aconteceria aos seus discípulos, ele pode fazer essa declaração que eles tomariam, de certa forma, o cálice e receberiam o batismo, no sentido de que seriam perseguidos, maltratados e mortos por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, pela identificação com seu Senhor. E isso nós temos os relatos que mostram. E é bom porque a Bíblia é completa, ela não deixa só uma parte. Nós vemos o que aconteceu com os discípulos depois. E aqui vamos ver que Tiago e João, que são irmãos, Tiago foi um dos primeiros discípulos a ser martirizado. Em Atos 12, 2, você encontra, e matou a fio da espada Tiago, irmão de João. E Tiago foi morto por Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande. E seu irmão João, que também fez o mesmo pedido, foi um dos últimos discípulos a morrer. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, ele diz, eu, João, vosso irmão, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Engraçado, não é? Ver esses dois irmãos que fizeram o pedido, que estavam fazendo o pedido, que no fundo eles estavam pedindo, receberiam passar pela aflição também a qual o mestre passou. Versículo 40, há coisas que só o Pai consegue conceder em sua glória e sua soberania. Nós podemos ler e até imaginar as coisas que serão no céu, mas não compete a nós aquilo que será. E é interessante ver que no versículo 41 nós vemos uma atitude que nós podemos pensar, ok, os 10 discípulos fizeram certo, foram lá e chamaram a atenção dos dois. E nós vemos aqui que os 10 ficaram indignados com Tiago e João, mas reparem que foi o mesmo sentimento egoísta que eles tinham, porque quem eram eles, Tiago e João, para chegar e fazer esse pedido a Jesus, de pedir um lugar privilegiado? Por um acaso eles eram melhor do que os outros? Então o sentimento é sempre o mesmo. Mas aqui eu queria que nós guardássemos algo, irmão, que é, nós podemos ficar aqui 1, 2, 3 horas a avaliar a vida dos discípulos, a pensar aquilo que eles fizeram e suas atitudes. Mas o que eu gostaria é de pensar como nós nos comportamos, como nós agimos.
Os discípulos, até sentados à mesa na última ceia, tiveram a mesma discussão sobre quem era o maior ou quem era o melhor. Reparem, nós devemos olhar para a nossa experiência, ver o que esses relatos nos ensinam e o que podemos aprender. Não queremos caminhar ao lado de Jesus equivocados, correto? Então, nós precisamos ter o propósito certo. O Mestre Jesus vai sempre dar o maior exemplo, na forma ética, em qualquer prática. Ele chama os seus discípulos repetidas vezes, ensinando a lição a respeito do serviço, a ponto de lavar os pés dos discípulos quando eles estavam a pensar quem era o maior. E vamos só, para terminar, eu gostaria de ver muitas coisas com os irmãos, mas o tempo não nos permite, mas eu gostaria de ler o texto de Filipenses, capítulo 2, que nos traz o mesmo pensamento. Filipenses 2, e eu quero ler do versículo 2 ao 8. Paulo, dizendo aos filipenses: completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse apegar-se, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. E assim, na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que eu gostaria que os irmãos guardassem é: quanto mais nós servimos ao Deus, quanto mais nós tentamos nos assemelharmos a Jesus, mais libertos e felizes nós iremos ser. Não é perda. Às vezes a nossa cabeça vai dizer: quanto mais eu me entrego ao outro, menos tempo eu tenho para mim. Quanto mais eu faço para o outro, menos eu me valorizo. E aqui a regra é o contrário. Quanto mais nós nos assemelhamos com o nosso Mestre, mais liberto, mais parecido com Ele, mais felizes nós seremos, mais livres nós nos sentiremos. O segredo está em Jesus. Viver como Jesus. E é extraordinário aquilo que Ele irá fazer nas nossas vidas. Vamos ficar de pé, com alegria, cantar. No serviço do meu Rei, eu sou feliz, satisfeito, abençoado. No serviço do meu Rei, eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. Serviço do meu Rei, eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria, sem sorrir. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, vitorioso e decidido. Quando tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço
Que assim possamos viver, meus irmãos, que possamos olhar para Jesus e lembrar o que Ele fez. Eu vou pedir que o pastor Samuel possa nos dirigir numa palavra de oração final, agradecendo ao Senhor por esse privilégio que temos de tê-lo como exemplo e temos como nosso Salvador maravilhoso. Nosso Deus e bom Pai, nós queremos louvar e exaltar pelo Teu evangelho em todos nós. Obrigado, Pai Santo, pelo privilégio que temos de participar neste culto de adoração, de louvor, de gratidão, tendo em conta tudo aquilo que Cristo fez por nós, sendo Ele o nosso grande exemplo. Obrigado pela salvação que temos nele. Obrigado por tantas bênçãos que temos recebido. Estamos aqui reunidos como Tua Igreja, ó Pai, a qual Tu compraste com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, e nós Te agradecemos por essa salvação de graça. E a nossa oração e o nosso pedido nesta hora é que a Tua Palavra possa ser aplicada nos nossos corações e que cada um de nós possa estar diante de Ti num espírito de serviço, num espírito de dependência de Ti, reconhecendo que Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, e nós Te pertencemos e devemos submeter toda a nossa vontade à Tua boa e agradável vontade que determina a nossa própria vida. Obrigado pela Tua palavra que foi exposta, obrigado pelo Teu servo que nos transmitiu essa palavra, abençoa a sua vida para que mais vezes nos possa ajudar no entendimento dessa palavra e que este ensino, Pai, esteja bem presente no nosso coração. Cada um de nós engrandece-se através do serviço. Dá-nos esse espírito, somos Teus filhos, estamos aqui para isso, queremos Te servir com alegria, com gratidão, abençoa as nossas vidas. Agora que chegamos ao fim, Pai, pedimos que Tu nos leves para as nossas casas, que Tu nos des um resto de dia abençoado, como também uma semana abençoada e de serviço constante. Mais uma vez nós Te agradecemos por cada filho Teu, por cada filha Tua que esteve aqui presente. E se esteve aqui alguém que ainda não Te conhece, ó Pai, que possa aprender, que possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e aprender também na sua vida o espírito de serviço que Jesus nos deixou como exemplo. Muito obrigado pela Tua palavra, abençoa-nos, é isso que nós Te pedimos agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.